primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Antes que as meninas lá saiam, as nossas cantoras de hoje, a Ana Rússia e a Andaraí, agradecer, dizer que foi muito bom ouvir vocês estão de parabéns, sucesso para vocês, foi ótima a participação de vocês, tá bom? Então, Ilane Morigi, vice-coordenadora, vocês sabem, nós estamos hoje aqui para formar o nosso coletivo sindical, juntamente com a Fabiana, que vocês já conhecem, né? A Fabiana Foleto, que é de Chapecó, né? Do extremo oeste e oeste, né? A nossa secretária, né, da Macro, também a professora Amelie, a Sueli, então, Sueli? Não é Petri. Que não é Petri? Tá, membro da CUT, e a nossa secretária, então, aqui de Políticas Sociais, que é a Sandra, que está organizando, então, promoveu esse evento. Dizer que o coletivo, por que do nosso coletivo, aí, o coletivo de mulheres do Sinte? Ele vem para quê? Para nós debater, né, e construir as ações aí de afirmação da mulher, né, no movimento sindical e também na sociedade, para discutir questões de gênero e relação de trabalho, né, no âmbito principalmente da educação, estimular a participação aí das professoras na entidade sindical, também empoderar as educadoras para que possam resistir aos ataques praticados contra o magistério e principalmente contra as mulheres trabalhadoras do magistério. Também nós precisamos enfrentar, né, os avanços dos projetos que visam proibir a questão aí de gênero, né, nas escolas da rede pública. Nós sabemos aí que de quando em vez aparece em algumas regionais, em alguns municípios, o projeto, né, para ser aprovado aí a questão da escola sem partido, principalmente, né, que vem e que somos nós que precisamos combater. Dizer também, principalmente que somos a maioria, né? Então, de 80% da nossa categoria somos mulher e precisamos, né? Precisamos estar sempre à frente, né, dos nossos embates, porque nós somos protagonistas em muitas das nossas lutas, que sempre é iniciado pelas mulheres, né, e que vem para beneficiar não só as professoras, mas toda a classe trabalhadora e a sociedade, enfim, em geral. E também porque nós somos a minoria, né? A minoria nós somos nos espaços institucional. E esse ano, principalmente, aí, nós sabemos, é um ano de eleição. E é um momento onde a gente pode estar também elegendo, e nós temos muitas candidatas mulheres, né, em todos os espaços aí da eleição deste ano, e a gente precisa também então, eleger e fortalecer também os espaços institucionais nossos das mulheres. Então, é isso, muito obrigada, e vamos continuando. Valeu, até mais. Boa tarde a todas as mulheres, todas as professoras, funcionárias do Sinte que estão aqui presentes. Eu gostaria de agradecer primeiro às regionais que mobilizaram, que a gente sabe que nós estamos chamando a cada pouco as regionais para Florianópolis, que é árduo a cada pouco, né? Nós temos que mobilizar. Então, muito obrigada a todas as regionais, de perto, as mais de longe. Tem gente que saiu de casa às 5 da tarde para estar aqui nessa atividade. Quero também mencionar por que o nosso coordenador estadual não está nesse evento. Ele está participando de outra atividade da CNTE e não pôde estar presente, tá? Senão ele estaria aqui conosco nesse momento, que é o momento que nós estamos nos encontrando no Sinte estadual. Há 50 anos mais, né, que nós temos o sindicato, com a maioria da categoria mulheres, que a Ilane já colocou, mais 80%, e nós ainda não tínhamos o nosso coletivo das mulheres no sindicato. Tá? Então, esse debate vem há algum tempo, e agora, depois de
de algum tempo, né, Sandra, nós discutindo, nós conseguimos organizar, marcamos outras datas, lembra que nós tivemos que mudar devido a todas as atividades, mas hoje estamos aqui para formar o nosso coletivo estadual do Sinti das Mulheres. Porque ele já colocou, né, desse coletivo, mas assim, gente, se nós ligarmos a TV, se nós ouvirmos todos os dias, não só aqui em Santa Catarina, mas como no Brasil, nós temos mulheres sendo ainda hoje violentadas, nós temos mulheres sendo ainda hoje assediadas, sofrendo abuso, sofrendo assédio moral, sofrendo todos os ataques que nós, mulheres, enfrentamos, mesmo tendo a Lei Maria da Penha, mesmo tendo Delegacia da Mulher, mesmo tendo todos esses parafernálios que foram criados nos últimos anos, mesmo assim, no Brasil, né, nós temos o 5º país com mais violência no mundo, tá? Que mais tem mulheres sendo mortas, espancadas, todos os dias no nosso país e no nosso estado. Se pegar nossas cidades, todo dia nós temos mulheres, tanto professoras ou não. Porque às vezes a gente acha que nós, professores, não estamos nesse meio, que muitas das nossas colegas não passam, ou nós não passamos. Porque não é só o ataque nas mulheres de físico, de nos bater, mas é o ataque, às vezes, com palavras, a forma de expressar quando se refere a uma mulher. Então, não é só a agressão física, porque, às vezes, a agressão psicológica ela é muito mais forte que, às vezes, um tapa. Então, é todos esses tipos de agressões que nós, mulheres, por isso que nós temos que nos empoderar nas falas, nos empoderar no conhecimento, nos empoderar nos espaços, tanto públicos, tanto políticos, tanto na escola, como nos tornar lideranças que nós somos, mas em ocupar esses espaços, para não deixarmos só os homens, porque hoje ainda na nossa sociedade, vamos pegar as escolas, a maioria das escolas ainda são diretores homens, sendo que nós temos a maioria mulheres. Vamos pegar o nosso sindicato? Nós temos ainda a maioria diretores homens. Então, assim, nós precisamos, na política, pela primeira vez no país, nós tivemos uma mulher presidenta que foi retirada, um dos motivos por ser mulher, tá? Entre outros. Então, por isso que nós precisamos nos empoderar. Já me avisaram que passei já o tempo, eu já estou encerrando. Eles fazendo que eu falar bem pouquinho, mas a gente começa a se empolgar, né? E é por isso que nós estamos aqui, tá? Um bom encontro para nós e que tenhamos bons encaminhamentos para esse coletivo estadual, que depois nós vamos continuar nas regionais e nos nossos espaços. Então, eu sou a Nelly, sou do Sinti Estadual, né, secretária de organização, e eu queria, nesse momento, eu acho que já foi levantado várias questões aqui da importância desse coletivo. Se a gente pegar aqui, ó, que as mulheres começaram há menos de um século a votar, né? Em 1932 começamos a ir às urnas para votar e poder ser votada. Só entrou lá na Constituição de 1934. São 86 anos somente que a gente vota. Homens, um século antes votavam. Isso está refletindo hoje. O nosso país não tem 10% de representação feminina nos parlamentos. É abaixo da média mundial. E aí a gente fica achando alguns outros países estranhos, né? Tu pega lá, ó, primeiro país em número de participação de mulheres nos espaços de poder, né? Parlamento. É a Ruanda. Bolívia em segundo lugar no ranking de todos os países. Cuba, o terceiro lugar. E a gente não tem nem os 10% da média mundial de representação. Nós estamos abaixo do Afeganistão. Sabe lá onde as mulheres usam burca e a gente acha que elas são coitadinhas, né? Meu Deus, coitadas. Nós estamos bem abaixo do Afeganistão, na representação feminina nos parlamentos. Fora isso, então começou lá essa história, né, em 32, lá a gente diz assim, tá, mas agora a gente vota, né? Não foi à toa também que os homens resolveram que não deixar a gente assumir.
Teve lá no Rio Grande do Norte, a primeira eleitora que se inscreveu, que foi a Celina Guimarães Viana, e depois, mais tarde, teve a primeira prefeita eleita, que foi uma mulher, que foi a Alzira Soriano, também lá no Rio Grande do Norte, e não conseguiram nem assumir o poder e nem votar. Mas foi através daí que elas arrumaram um grupo de 700 mulheres e foram para cima e conseguiram devagar chegar ao que nós estamos hoje. Porque no início as mulheres que votavam também eram só as que trabalhavam fora, sabe? E até que chegou o momento que a gente pôde votar e ser votado. Esses 86 anos, a gente andou um pouco, mas ainda não foi o suficiente. Fora essa questão, que é de poder, né, nas instâncias políticas, nós temos o feminicídio. Aqui no estado de Santa Catarina, 13 mulheres são assassinadas por mês. A gente fica estarrecida, né, desse número. Tá? É o segundo estado do país com o maior número de mortes de mulheres assassinadas, mortas. Então, esses pequenos, só levantei esses dois dados, a mulher na política e a mulher na violência, né? Para a gente perceber que esse momento aqui é fundamental, que é mais do que urgente a formação desse coletivo do CINT, que trabalha a questão da mulher. Alguns homens têm me dito assim, até homens companheiros, né, gente, né, nossa, tem dito assim, começa o separatismo, né, as mulheres, os LGBTI, mas não tem como não ser uma pauta de mulher, não tem como não formar um coletivo que trabalha a questão da pauta da mulher. Porque quem mata, né, como é que morrem 13 mulheres por mês aqui? Nós temos que discutir isso. E aí é uma pauta nossa. E aí é uma pauta nossa estar ocupando mais o parlamento. Então, o CINT, formando esse coletivo, está colaborando para diminuir esse distanciamento da mulher no poder. E aí vamos pedir isso nas instituições que a gente participa, nos sindicatos que a gente conhece, nos partidos que a gente atua, vamos pedir esse espaço. Né? Tenho Elas por Elas, algumas aqui devem conhecer, é um espaço bem interessante que está instrumentalizando as mulheres para assumir candidaturas e começar a chegar ao poder. Então, né? Muito bom que o CINT esteja fazendo isso, muito bom que vocês estejam aqui, um grande abraço no coração e vamos cada vez mais fortalecer esse coletivo. Um bom encontro para a gente. Boa tarde. Bom, boa tarde, só vou corrigir, né? Meu nome não é Sueli Petri. Sueli Petri é uma grande professora. Não, mas tudo bem, Sandra. Mas é uma grande professora de Blumenau, historiadora. Na verdade, a história viva de Blumenau está naquela cabeça. Gostaria de poder. Uma honra ter sido chamada de Sueli Petri. Muito obrigada. Mas o meu nome é Sueli Adriano. Eu sou secretária de Políticas de Mulheres da CUT Santa Catarina. E tenho certeza, mas sou professora também. Agora, desculpa quem não conseguiu ainda, mas eu estou aposentada, né? Uma jovem aposentada, já há um ano já estou aposentada, e professora do município de Blumenau, onde atuo lá como hoje diretora financeira do sindicato. Bom, primeiro dizer que estão de parabéns, né, ao CINT por ter essa iniciativa. Eu acho que nunca é tarde para a gente retomar os nossos movimentos lá de trás, né, quando a gente já fazia isso um tempo e daí a gente foi deixando os homens, né, tomarem conta mesmo e sabendo que nós é que somos as verdadeiras protagonistas, né, da história da sociedade. Nós somos a maioria na sociedade, somos a maioria na educação. Então, nós temos que começar realmente a botar para fora todo esse empoderamento que já está conosco, mas que falta um pouco de organização e de coragem para vir à tona. Dizer que o CINT, ele já tem, né, como grande honra,
elegeu a primeira presidente da CUT Santa Catarina, a Ana Júlia, que não pôde estar aqui porque está numa tarefa, na verdade, uma pós-graduação em Curitiba, né, uma parte da pós-graduação, que é feita sobre o golpe, então tem algumas etapas fora de Santa Catarina. E que isso é uma honra para nós, né? Nós temos eleito e temos que reeleger para o próximo mandato dentro da CUT uma mulher, porque os homens já tiveram bastante tempo no poder, não é verdade? E nós temos que continuar e empoderar ainda mais a Ana Júlia nessa tarefa, que também nos empodera enquanto mulheres. Dizer que nós, dentro de toda a história, né, aqui cada uma já fez um relato da importância, né, de nós estarmos nos organizando enquanto mulheres, não para pisar em homens, viu, Agenor? Não para dizer que os homens não prestam, mas para dizer que nós somos tão importantes quanto, que nós não queremos ficar atrás dos homens, nós não queremos ficar na frente dos homens, nós queremos estar do lado deles para poder construir um Brasil melhor. É essa a nossa primeira e mais importante tarefa, né, dentro da sociedade. E isso nos conduz que nós temos altos índices de violência. E hoje, né, eu acordei, quando abri a rede social, fiz a leitura de que mais um professor, né, agora eu já sei que é professor, mas mais um dentro do magistério foi agredido. Né? E aí quem fez essa lembrança foi a professora que fez 1 ano ontem, que foi agredida lá em Dayal. Né? E que essa história perpassa por nós, muitas vezes, pela falta de coragem de a gente assumir as lideranças, por exemplo, na educação como dirigentes. Eu fui diretora de escola há 12 anos. Né? O município de Blumenau elege agora a cada 3 anos, o diretor. Então, eu fui eleita 4 mandatos e sei o quanto é difícil, às vezes, a gente também conduzir um grupo de mulheres. É difícil porque a gente realmente faz o debate, mas poucas têm a coragem de se colocar como candidatas para a direção. Mas nós precisamos de estar à frente disso, porque é a educação que vai reduzir a violência. É através dela que nós vamos conseguir fazer essa redução. Né? Talvez já não é uma utopia chegar ao 0, mas nós podemos reduzir o tamanho dessa violência por todo o Brasil. Então, assim como nós somos a maioria dentro da sociedade, nós somos a maioria das eleitoras, então nós também somos as corresponsáveis pela sociedade que está aí. Então, mais do que nunca, parabenizo o Cinti para que a gente possa realmente fazer uma grande organização que comece o jogo e que nós estejamos aí fazendo o primeiro gol nas eleições de 2018. Muito obrigada. Então, gente, eu quero primeiro agradecer a quem está aqui na mesa comigo, que deu apoio para a elaboração dessa atividade. Eu sou uma criança ainda na educação, eu me tornei professora em 2010, e aí, desde que eu comecei a participar das atividades do Cinti, eu questionava que deveria existir uma Secretaria de Mulheres no Cinti. E quando eu vim aqui para a direção estadual, estou na pasta da Secretaria de Políticas Sociais e Gênero, e uma das coisas que eu tinha determinado para mim, eu nem falei isso para muita gente, mas era uma determinação minha que eu criaria esse coletivo de mulheres, até porque na próxima gestão vai ter uma secretaria de gênero. Então, é extremamente importante que uma categoria majoritariamente feminina, como elas já falaram, discuta questões sobre as mulheres. A gente não pode mais continuar fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo. A gente não pode fazer de conta que nas escolas não tem machismo, porque quem está em sala de aula sabe que tem. Quem está em sala de aula, eu ouvi isso de várias colegas professoras, sabe aquele aluno lá, ele respeita mais o professor homem do que eu, porque o professor é homem. No primeiro ano que eu dei aula, eu ouvi de um aluno do primeiro ano do ensino médio, que era professora de sociologia, e na turma dele eu dava aula de filosofia, eu ouvi dele que mulher não deveria dar aula de física, só homem deveria dar aula de física.
E aí ele falou isso para mim, para a professora de física e para a professora de história. É óbvio que ele ouviu algumas argumentações contrárias, das três. Mas a gente não pode fazer de conta que isso não existe. Porque isso existe. A gente não pode fazer de conta que não escuta piadinhas machistas, porque elas são contadas. E em todos os espaços. E aí eu quero agradecer a Fabiana, que foi quem mais me auxiliou. Todas auxiliaram, mas a Fabiana de um modo muito especial. Fabiana ligando para os coordenadores, organizando o ônibus que veio correndo atrás de um monte de coisa. As palestrantes, tem uma que ainda não chegou, vai chegar daqui a pouco, mas já está aqui a professora Isis, que é da CNTE, a Tânia, que é da Marcha Mundial de Mulheres. E agradecer vocês que vieram. Ai, gente, sério, eu estou nervosa. Foi combinado assim, ó, a gente vai falar 3 minutinhos, a Sandra fala 5 porque ela é da pasta, e aí a Sandra fala todos os dados que tiver que falar, mas eu não sei se eu devo ficar falando tantos dados, até porque elas já falaram. Mas tem um dado que me assusta muito. O Brasil foi considerado, numa pesquisa pela ONU, o pior país da América Latina para se nascer menina. Por quê? Porque o Brasil, num ranking de 88 países, é o 5º com o maior número de violência contra a mulher. Porque no Brasil, a gente tem, como em Santa Catarina no ano passado, um feminicídio por semana. 13 mulheres sendo mortas por semana no país. A gente mora num estado que é um estado rico, que é um estado civilizado. Gente, quando a gente sai daqui de Santa Catarina, todo mundo acha que Santa Catarina é um estado extremamente civilizado e onde não tem problemas. Mas é o primeiro estado em tentativa de estupro. O primeiro em tentativa de estupro. Isso é muito sério. Ah, mas é porque aqui denunciam mais. Pode ser. Como pode realmente ser, porque é onde tem mais tentativas mesmo, gente. E aí tem um projeto, que é um projeto de lei que está lá no Congresso Federal e que já anda aqui por Santa Catarina em vários municípios, que é um projeto que também me assusta muito, que é o projeto da Escola Sem Partido, que visa proibir que se discuta gênero nas escolas. E quando ele diz que a gente não pode discutir gênero nas escolas, a gente não pode discutir as questões das mulheres na escola. A gente não pode, porque daí é feminismo, e eu não posso falar de feminismo na escola. Então a gente precisa, urgentemente, dialogar sobre isso. Nós precisamos dialogar entre nós, para depois nós podermos dialogar com os homens, para que a gente consiga criar estratégias, mecanismos, para que a gente tenha uma educação para não violência, para o não machismo, para que os meninos que são nossos alunos hoje não sejam amanhã os feminicidas. Não sejam eles matando a namorada com 13 facadas nas costas porque ela não quis mais namorar com ele. E aí ele chega para ela e diz, não, mas vamos voltar. Não, eu não quero voltar. Tá, então me dá um abraço de despedida. E ela ingenuamente dá um abraço de despedida e leva 13 facadas. Ontem, antes de dormir, eu fui dar uma olhadinha no celular e esse dado ficou remoendo na minha cabeça. Em 48 horas, 9 mulheres foram assassinadas no Ceará. 9, em 48 horas. Claro que nem todas foram assassinadas pelo companheiro, mas a maioria sim. Eu tinha escrito um texto, e ontem à noite eu estava falando com a Fabiana sobre esse texto, que é um texto que eu escrevi para o 8 de março, e a gente acabou não usando ele no material. E é um texto que traz um histórico das mulheres na educação aqui no Brasil. Quando as mulheres ainda não podiam estudar, que a única forma delas irem para a escola, elas terem uma educação, era nos conventos, era através da religião. E aí, eu não vou ler o texto, não vou falar o texto todo, mas tem alguns dados aqui, bem no final do texto, que diz o seguinte, na atualidade, segundo o censo do professor de 2007, tá? Que eu fiz uma pesquisa e tinha o censo de 2007, 97,9% das professoras, dos professores que trabalham em creche, na educação infantil, são mulheres.
Por que mulheres são a maioria na educação infantil? Porque é o local de maior cuidado com as crianças. E, obviamente, as mulheres têm que estar nos locais, nas profissões de cuidado. No ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, elas representam 74,4%. No ensino médio, 64,4%. E aí, no ensino técnico e no superior, no técnico as mulheres são 46,7%. E no superior elas são 45%. Embora as mulheres tenham 58% dos diplomas de pós-graduação. 58% dos diplomas de pós-graduação no Brasil são de mulheres, mas elas são a minoria dando aula nas universidades e nos cursos técnicos. E não basta isso. Dentro do magistério, onde os salários são mais altos, é onde predomina a maioria dos trabalhadores do sexo masculino. E onde os salários são mais baixos no magistério, predominamos nós, as mulheres. Isso acontece em diversas outras categorias, onde as mulheres recebem menos do que os homens. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por vocês estarem aqui para construírem junto com a gente esse coletivo e a gente conseguir criar políticas dentro desse sindicato para as mulheres, para que a gente possa trabalhar nas escolas, para que a gente possa tentar um futuro diferente. A Isis, além de ser da CNTE, ela é pedagoga, ela é uma professora lá de Manaus, veio bem de longe para estar aqui com a gente hoje. E ela tem vários trabalhos aí com conselhos de mulheres, né? Conselho Nacional de Mulheres, onde ela representa a CNTE, Conselho Estadual de Mulheres lá de Manaus também, né, Isis? E a Tânia, além de ser da Marcha Mundial de Mulheres, ela também é advogada e ela é assessora parlamentar. Então, eu vou passar a palavra agora para a Isis. E, na sequência, a Tânia. E dizer que, para mim, assim, é uma grande satisfação estar aqui, viu? Eu estive aqui no Fazendo Gênero, estava dizendo para as meninas, e foi uma experiência muito boa a gente aqui viemos representar a CNTE num debate aqui na Universidade de Santa Catarina, foi muito interessante. Eu vim lá do Amazonas, que é uma terra extremamente quente, né? Eu saí de lá, estava quase 40 graus, aí eu cheguei aqui, né, com muito frio, mas aí a gente chega aqui, aí começa a ver aquela apresentação, né, e aí as falas aqui das companheiras, assim, com essa garra, com essa coisa de fazer, isso vai aquecendo, né, e vai deixando a gente cada vez mais, também, assim, vai dando um calor, assim, que não é só calor humano, né, aquele calor da luta da gente, que a gente vê que vai aumentando, e isso para nós é extremamente importante. Mas, feita essa saudação, eu estava ouvindo aqui atentamente, né, as companheiras falando assim, né, por que criar um coletivo de mulheres? Né? A gente pensa isso. Primeiro, nós vimos que desde que nós tivemos assim, esses governos populares, porque a gente precisa entender o seguinte, nós mulheres, todas as nossas conquistas, elas se deram em momentos onde a democracia era algo, né, que estava posto. Então, com o governo popular do Lula, quando começou, foi aí que a democracia realmente começou a aparecer. De que forma? A gente pensa que democracia é algo de voto? Não. Democracia em que sentido? Foi nesse período que os conselhos mesmo, os conselhos de mulheres e tantos outros conselhos que privilegiam a participação popular começaram. Isso é radicalidade de democracia. Né? As conferências, né? Todas as conferências que foram feitas para ouvir a sociedade. Então, momentos em que a democracia começa, né, a fervilhar, em que as pessoas se sentem partícipes da construção de um país. Então, as pessoas começam a participar. E as mulheres começam a ir para os conselhos de alimentação escolar, de educação, em tudo quanto é conselho. A gente começou, onde não tinha conselho, começou uma discussão para que a gente
começasse a fundar conselhos, fazer conselhos, depois evoluir, vamos fazer organismos de políticas para as mulheres, com as secretarias e tal. Então, vamos tentar fazer secretarias de políticas para as mulheres nos estados, nos municípios, e muito fruto também das discussões das 4 conferências de mulheres, né, que nós participamos, que no Brasil inteiro movimentou milhões de mulheres, né, e as conferências sempre com 3.000 mulheres, 2.000 mulheres. Então, isso foi uma radicalidade de democracia. E nós evoluímos justamente por isso. Quando nós temos não só as mulheres, né, mas o movimento social também, mas em especial as mulheres, a gente consegue as nossas conquistas em momentos de democracia. Não à toa, né, que a partir de 2016, quando houve o golpe, porque foi um golpe, não tem como dizer, todo mundo sabe que foi um golpe hoje, né? Se tem uma coisa que para nós está claro, para todo mundo está claro que foi um golpe na democracia, foi um golpe nos trabalhadores e nas trabalhadoras, foi um golpe no ciclo de desenvolvimento que o Brasil estava se colocando, né? E foi um golpe também nas mulheres, porque, como a gente coloca, foi um golpe misógino. Algumas pessoas não querem dizer, isso não tem nada a ver, mas tem a ver também. Tem a ver, tem muito a ver. Né? A forma como as pessoas fazem isso, vocês podem ter certeza. Às vezes, até entre nós, quando alguém falava da Dilma, ninguém falava assim, mas a mulher também, não sei o que, mas aquela mulher, mas a mulher, quando você fala do homem, você não sei, mas aquele homem, né? Você não fala assim, né? Você fala o nome da pessoa, o que ele representa. Com a gente era diferente. Então, foi um golpe misógino também que aconteceu. E assim, eu lembro que nós estávamos na Conferência de Política para as Mulheres, quando fizemos aquela passeata toda e tal, as mulheres foram lá para frente com a Dilma, e nós víamos ali, né, naquele momento ali, que tinha uma coisa que estava crescendo muito, né, que é o movimento de mulheres. Foram as mulheres que mais se pronunciaram. E aí cresceram os movimentos, né, os movimentos de mulheres. E aí é algo que é para a gente pensar, por exemplo, quando a gente diz assim, por que criar um coletivo de mulheres educadoras, né? O movimento de mulheres cresceu, e um feminismo, porque tem feminismos, né? Não tem um feminismo só, tem várias correntes de feminismo. Hoje, as jovens mulheres, elas estão aí, a gente vê que tem coletivos de cultura se espalhando, você vê aqui o Baque Mulher, né? Que está em todo, tem coletivos de mulheres, de jovens mulheres esportistas, tem todo tipo de mulheres. E esse feminismo, ele desceu um pouco das favelas, ele se juntou com a cultura, com a educação, com o esporte, né, com a música, e cresceu muito. Então, o que nós esperávamos? Né? Nós esperávamos também que esse movimento ele fosse para os espaços de poder e decisão, fosse disputar isso. Né? Aí, o que nós vemos? E tem um artigo aqui que eu estava colocando que... em 2014, nós tivemos 31,1% de participação das mulheres nas candidaturas. Agora, a gente está em 30,7%, mais ou menos. Né? Então, a gente esperava que, dessa vez, as mulheres fossem, né, para o campo da disputa política e tal. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, por que criar? Essa pergunta vai ficar assim, por que criar um coletivo de mulheres educadoras? Né? Aí nós vamos mais aqui para baixo. Um dado importante. Onde tem mais mulheres que estão registradas com as candidaturas são dos partidos de direita. Os partidos que apoiaram o golpe, que votaram contra a reforma que votaram a favor da reforma trabalhista, que querem aprovar a reforma da Previdência, terceirização, votaram também, emenda 95, congelou. Essas mulheres desses partidos, ou seja, mulheres que estão ali para cumprir cota. Né? Então, é um dado para a gente, porque assim, não é qualquer mulher. Não é porque, vamos votar em mulher. Não é isso. Nós temos que entender assim, toda mulher sofre violência de gênero, ou seja, todas elas sofrem preconceito no trabalho, ganham menos, né? Apanham do marido, e não é só a mulher do peão que apanha, não, companheiros. A mulher do juiz também, só que ela tem que ficar calada, porque ela não pode dizer nada.
tem que ficar caladinha. Né? No pessoal mesmo, nas classes, o pessoal, todo mundo sabe que a mulher apanhou, às vezes até se mete, vai lá, tem uma briga ou não. Nas classes mais altas, não, elas ficam caladas, elas apanham caladas. Usam óculos escuros, de grife e tal, para ninguém ver. Então, toda mulher sofre violência de gênero. Mas só as mulheres da classe trabalhadora sofrem a dupla exploração e a dupla violência, que é a violência de gênero e de classe. Né? Porque nós também sofremos a violência. Então, as mulheres que defendem, as mulheres que são de direita e tal, nós temos algo em comum, mas elas jamais vão defender as nossas pautas. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê a bancada feminina toda junta para aprovar uma coisa contra a violência, feminicídio e tal. Mas na hora de votar a reforma trabalhista, a lei da empregada doméstica, aí a gente não tem essa né? Já não temos. Não é isso? Então, acontece muito isso. Então, a gente precisa pensar muito essa questão também. Não é por ser mulher que eu vou votar. A gente tem que saber, nós não vamos ser contra ela para dizer, é porque ela é dondoca, ou porque ela sai com o marido da não sei quem, porque tem muito isso, né? Essa de desconstruir a mulher pelo moral e tal. Não é isso. É por uma questão mesmo política, de classe. Nós precisamos defender a nossa pauta. Né? Então, nós não fazemos coro com o que nos diminui como mulheres de uma forma geral, mas nós também temos lado. A gente tem que ter lado e tem que saber qual é o nosso lado. Então, por que criar um coletivo de mulheres educadoras? Aí eu vejo que a Sandra estava falando, né, sobre que os meninos dizem, porque aula de física só quem devia dar é homem. Eu vou dar um exemplo para vocês. No dia 6 de dezembro, há 29 anos atrás, teve o massacre de Montreal. A gente, quando tem aqueles 16 dias de ativismo, né, contra a violência, tem o dia 6 de dezembro, que a gente chama do Laço Branco. Né? Do Laço Branco. O que foi aquilo? Teve um rapaz que ele entrou numa escola lá, numa faculdade, e assassinou 14 mulheres. 10 ficaram feridas. O nome dele era Marc Lepine. Ele pediu para que todos os homens saíssem. Olha só o que ele fez. Ele pediu para que todos os homens saíssem. E aí ele saiu as feministas e tal e matou as feministas. Ele deixou uma carta dizendo por quê. Porque ele não suportava as feministas querendo igualdade, que não sei o quê. Então, às vezes, a gente pensa que isso não é nada, né? Que não vai acontecer e tal, mas existe isso sim. E aí, mais uma pergunta. Para que criar um coletivo de mulheres educadoras? Por quê? Aí vamos afunilando mais ainda. Vem o que o pessoal coloca de escola sem partido, mas que a gente não deve reproduzir isso. É lei da mordaça. Lei da mordaça. É lei da mordaça. Não é escola sem partido. Porque a escola tem partido. Eu posso muito bem, não é problema nenhum. Eu não vou para a escola dizer para o aluno assim, olha, fale para o seu pai votar no Lula. Mas ele precisa saber que o Lula está preso injustamente. Ele pode votar em quem ele quiser, eu não vou dizer por quem meu aluno tem que votar. Mas ele precisa saber que ele está preso injustamente, que não tem democracia. A gente precisa colocar isso, não é você induzir, dizer o que a pessoa tem que fazer, mas ele tem que ter acesso, debater, falar o que ele pensa, e a gente debater com os alunos ao outro lado das coisas também. Então, por que criar um coletivo de mulheres educadoras? Porque nós não vamos vencer toda essa questão que é histórica, é ideológica contra as mulheres, se é a gente fazendo confronto, né? Nem no Facebook, nem assim, de frente com as pessoas brigando, nem nada. A gente precisa pegar a educação na mão também, que não é só isso, né? Porque aí vem a educação, olha só como é que é. Vem a educação, vem a questão do debate ideológico que a gente precisa fazer, o enfrentamento também, e também tem a questão dos espaços de poder e decisão que nós precisamos ter. Então, nem só a educação vai resolver sozinha, né? Nem só a gente debatendo, fazendo esse debate vai resolver sozinho, se a gente não tiver também representantes nos espaços de poder e decisão que saibam traduzir o que nós estamos falando, e aí não são só mulheres que
que sabem traduzir o que nós estamos falando, mas nós somos 52, alguma coisa por cento agora da população e nós não estamos representadas lá. Então, por que ter um coletivo de mulheres educadoras? Né? E aí tem mais uma questão. Divide as pessoas, você ter coletivos, é um debate que se faz, né? Por causa das pautas chamadas pautas identitárias, né? Que são negros, mulheres, indígenas, quilombolas e tal, que isso divide. Divide se a gente cair na esparrela, da gente se deixar que a direita se aproprie das nossas pautas, como foi nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, os partidos conservadores se apropriaram das pautas das mulheres, dos negros, dos homossexuais lá, muito forte isso. Eles se apropriaram disso. Então, tem pessoas daqueles partidos mais conservadores que são os candidatos, são negros, são gays, são lésbicas, são mulheres que defendem uma determinada... Tipo assim, eu vou defender algumas políticas, né, para manter vocês aqui quentinhos no capitalismo, né, mas eu não vou debater a questão de fundo, que é o porquê existe o racismo, por que existe segregação, né, por que isso? Então, esse tipo de questão não é debatido, então eles se apropriam. Quando você chega lá, a pessoa diz assim, olha, vem cá que eu vou botar você, que é uma lésbica, eu vou botar você aqui do meu lado, você vai ser minha assessora. Aí a pessoa acha que aquilo ali está dando empoderamento para ela. Não, ela está se apropriando de você, da sua luta, do seu debate. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque no meu partido ninguém me deu valor. Não tem muitas vezes isso? Por isso que eu estou aqui, porque aqui eu estou falando, mas está falando como? Né? Então, são questões que acontecem, que é justamente para tolher. Né? Você tem... É como se fosse uma foto, mas você não interage com a foto. A foto está ali, mas você não interage com aquela foto. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Os movimentos identitários eles são extremamente importantes, contanto que a gente não perca o sentido de que por que acontece. Porque é no capitalismo que acontece da população negra, né, precisar ficar cada vez mais à mercê do mercado, a ficar cada vez mais invisibilizada. Por que isso? Né? Então, não é só exatamente uma loja que faz... Aquela loja que está vendendo roupa com etnia e tudo, não necessariamente é uma coisa que está sendo racista, se apropriando. Não. Porque o capitalismo é isso, companheiro. O capitalismo se apropria das nossas pautas. Né? Ele começa todo mundo querem vender sapato, de repente cria uma questão de sapato, não sei o quê. Vocês podem ver agora. Todo mundo tem e é até bom que isso aconteça também, mas a gente sabendo por que isso acontece, né? Por que determinada loja está vendendo uma roupa assim, uma calça tal, para as gordinhas, agora tem muito isso também, né? E tal. Por que isso também? Porque a gente deu visibilidade para essa luta. Então, eles também sabem que deu visibilidade. Tem gente que é assim, que precisa de coisas assim. Não necessariamente, né? São pessoas que questionam a raiz de fundo do problema, mas está dando visibilidade para essa luta também. Então, é algo que a gente precisa estar muito antenado. E não dá para a gente ninguém sustenta uma visão de mundo sozinho. Então, para que a gente precisa de um coletivo de mulheres educadoras? Né? E aí tem uma questão fundamental, que é a questão do poder. Né? Nós somos, na educação, nós somos 86% de mulheres, de uma forma geral, né, em todos os níveis de ensino, e nós somos 90 e poucos % nas primeiras séries, nas séries iniciais. Nos nossos sindicatos, a gente fala muito do parlamento, né? O parlamento, a gente não é representado, 52% não tem nem 10%. E nos sindicatos? Né? Nos sindicatos. Agora, na CNTE, nesse último congresso, nós tivemos a paridade, 50% de mulheres e 50% de homens, mas agora também já perdemos porque trocou aí em vez de vir uma mulher no lugar da mulher, veio um homem. Mas também teve isso, e a gente coloca isso. Né? Então, são algumas questões que a gente precisa ver. A maioria dos sindicatos, né, nós, da CNTE, nós só tivemos uma presidente mulher, que foi a Jussara. Né? Desde a época da CPB, né?
da Confederação dos Professores do Brasil, foi só a Jussara. E aí nós temos lutado muito para que as mulheres ocupem mais espaço, e é também uma decisão da IE, viu, meninas, que a CNTE é afiliada à Internacional da Educação. E a Internacional para a Educação da América Latina, ela tem um debate muito rico sobre essa questão de gênero, de mulheres e tal. E aí nós temos essa indicação da gente ter cada vez mais criar secretarias de mulheres, né? Onde a gente não tiver condição de criar uma secretaria de mulheres, a gente ter coletivos, departamentos que interajam com isso, né? É algo importante, porque nós somos muito, isso é uma coisa para a gente pensar, nós somos consideradas boas companheiras de luta, né? Você pode ver, quando tem qualquer manifestação, o que acontece? O pessoal chama, aí a gente está lá, né? Aí a gente está lá, a gente faz cartaz, é a gente que fala com os pais e tal, organiza os bastidores, estamos lá, o nosso presidente está falando, a gente está lá gritando, tira a foto dele, bota no Facebook, bota não sei aonde e tal. Aí, quando a gente fala mesmo, quem é que coloca? Quem é que fala alguma coisa assim? Aí nós não somos Aí quando vai ter uma grande negociação, olha, companheira, você desculpa, mas é porque o jogo é duro, você não está preparada para isso, entendeu? E aí você nunca está preparada, né? A gente nunca tá, aí a gente acaba ficando com medo, vou falar com o governador, vou falar com o prefeito, vou falar com... Então você acaba, ou seja, nós somos consideradas grandes companheiras de luta, mas não grandes companheiras de poder. Né? Poder é outra história, né? E você não está muito bem preparada para isso, né? Então, são questões que a gente precisa começar a entender. Por que a gente não quer estar afiliada num partido político? Por que a gente não quer... E quando a gente está afiliada também, por que a gente não quer concorrer? É lógico, porque a gente sabe que o jogo é duro, né? Agora, com a aprovação da cota também de investimento nas mulheres, nos partidos e tal... mas aí a pessoa não quer se indispor e tal. E tem uma grande diferença entre a gente criar problemas e se indispor por tudo e a gente ter uma visão política, né, da política como um todo. E, às vezes, isso a gente precisa dar um passo atrás. E eu digo isso porque, assim, vocês estão acompanhando, né, os bastidores da eleição, né? E nós sabemos que o Lula está na frente em todas as pesquisas, né? E a Haddad já vem também. E aí, o que está acontecendo? Mas e se a gente ganha uma eleição, né, para tentar... E a gente não tem, no parlamento, digamos assim, uma correlação de forças, uma representação que nos permita continuar com esse projeto, e aí, pior ainda, né? Aconteceu o que aconteceu com a Dilma. Então, a gente precisa isso. E aí, eu quero dar um exemplo para vocês, assim, muito da Gleice Hoffmann. Né? A Gleice Hoffmann, ela, uma senadora com muita atuação e tal, o que aconteceu? Nos bastidores, ela entendeu que seria muito melhor, né, ter um aliado como o Requião e ela ir para deputada federal. Isso por quê? Porque ela cedeu o lugar para o homem? Não. Porque ela tem uma visão, ela enxerga à frente, ela pauta pela política. Né? E não, é isso que é a grande diferença nossa, da gente saber dizer para eles que a gente não cria confusão, pelo contrário, a gente entende da política, né? A gente pensa a política de uma forma grande, não é de uma forma do meu umbigo, né? de uma coisa personalista, né? do eu e tal. Você pensa numa coisa muito maior, que é o quê? No caso... Né? E não estou falando só, dei o exemplo da Gleice, que eu acho que é o mais, assim, não sou do PT também, mas eu quero dizer isso, é um exemplo que a gente dá, porque é algo assim, extremamente emblemático. Foi uma pessoa que, junto com as outras senadoras, ocupou a mesa lá para não ter a votação lá na questão da reforma trabalhista e tal, tem sido uma pessoa, e ela faz esse movimento. É por quê? Porque ela é submissa? Não, companheiras, não é. Não é. Pelo contrário, ela é uma grande política. É isso que a gente precisa se tornar, grandes políticas. A gente precisa ter isso na nossa escola, no nosso sindicato, a gente debater política e ver a coisa à frente do que, às vezes, a coisa se coloca na nossa frente de um jeito que a gente acaba tomando decisão que lá na frente a gente acaba... aquela decisão que a gente tomou aqui nos emperra lá na frente. Então, a gente tem que ter essa capacidade. E a gente só faz isso como?
é discutindo política, né? É a política da violência, é a política do dia a dia do nosso da nossa categoria, é a política mais geral, que aí a gente não pode pensar que a gente, como mulheres, como políticas, como educadoras, a gente só vai discutir coisas da educação ou a lei. Não, o que é isso? A educação acaba se colocando de uma forma geral. E alguém falou aqui, né, sobre a luta das mulheres educadoras. Nós, mulheres educadoras, nós temos uma grande participação na criação dos sindicatos, desde a questão das associações. Só para vocês terem uma ideia, já em 1870, se eu não me engano, foram criadas as primeiras associações, uma em Pernambuco, uma no Rio de Janeiro, e as mulheres eram grande maioria, mas sabe quem falava? Os homens. Né? Depois a gente continuou crescendo e tal, a gente ficava assim, né, fazendo cafés e tal, eles nunca deixavam. Aí tem um negócio interessante, já vou concluir, que tinha, eles fizeram, em 1870, eles tinham um periódico, né? Ele vai falar da mulher, né? Ele diz assim, as mulheres, isso era um elogio, né, que eles estavam fazendo para as mulheres. O elogio para as mulheres. A mulher, ela pode não ser ter grandes obras como Miguel Ângelo, ela pode não ter grandes descobertas como Thomas Edison, pode não ser uma grande escritora como fulano de tal, e não sei mais o que, mas ela faz a melhor coisa do mundo, que é reproduzir a espécie humana e tal. Ou seja, até para fazer um elogio, que a reprodução não é qualquer coisa, eles primeiro te derrubam, né? Você não é igual a não sei quem, você não é igual... Sabe, como se não tivesse cientistas, escritoras, né, artistas plásticas maravilhosas. Então, a gente tem que aprender com isso a saber dialogar com os homens. Os homens não são nossos inimigos, né? Não são nossos inimigos, mas a gente precisa saber dialogar com eles e eles precisam aprender a dialogar conosco, né? E respeitando a nossa posição e a contribuição que a gente dá para o movimento de mulheres, para o movimento sindical de trabalhadoras em educação. Nós damos uma grande contribuição, companheiros, porque se não fôssemos nós, não tinha absolutamente nada, porque eles não iam ficar lá conversando com a mãe, conversando com o pessoal, fazendo o que a gente faz, para que a gente conseguisse levar, né, os grandes movimentos. Um ou outro, eu não vou dizer que não fazem, não, mas é porque eles são criados dessa forma, né? Eles são do espaço público e nós ficamos relegadas ao privado. Então, principalmente, a gente precisa se colocar, né, como seres políticos. Né? Nós somos pessoas que queremos discutir política. E a gente aprende, companheiros, não é a gente ficando com medo ou se intimidar. A gente aprende indo lá, falando uma coisa ou outra que às vezes não tem nada a ver, mas você vai aprendendo. E principalmente tendo a capacidade de pensar o nosso pensamento. Né? Isso é dialético, você precisa cada vez mais avaliar o que você faz. A gente mudar de ideia não é errado. Errado é a gente mudar de princípio. Né? Você, às vezes, precisa avaliar, fazer uma avaliação daquilo ali e tal, para a gente conseguir fazer autocrítica e tal. Isso não é nada demais, sabe? Isso é maturidade, a gente consegue. E eu tenho assim, uma grande se tem uma certeza que eu tenho, é do potencial que a gente tem, né? Porque nós somos mulheres unidas e não sei o que não, porque nós temos realmente, né, desde a época da criação da humanidade, né, quando a gente, na comuna primitiva, ninguém sabia quem eram os filhos, né, e a gente ia lá, botava nas costas, corria todo mundo e tal. Então, são questões que o potencial das mulheres sempre foi muito questionado por isso, né? Essa coisa, tanto que eles colocam de uma forma menor essa questão da reprodução, tanto que nos quiseram colocar dentro de casa, saber quem é o pai, tudo por causa disso, né? Como a gente tem. Mas isso não nos impediu, na história da humanidade, de termos estado à frente de grandes movimentos em todos os momentos da história da humanidade, né? E para nós, a nossa luta não acaba, mas é um pouco mais difícil agora. A gente tem que dialogar com essa juventude, viu, Sandra? A gente tem que chamar essa juventude para discutir com a gente, sabendo que eles falam de uma outra forma, sem muitos preconceitos e tal, né? Porque elas têm uma coisa hoje com o corpo, com isso, com aquilo, algumas pessoas às vezes ficam... Mas a gente precisa dialogar com elas. A gente precisa conversar, chamar,
elas, saber como é que a gente se comunica, quais são as tecnologias de informação, criar espaço para isso que veio aqui com cultura, com tudo, porque assim a gente traz essas mulheres para o movimento, a gente acaba empoderando essas mulheres, não no sentido só dela aparecer aqueles 15 minutos de fama quando tem aquela manifestação e depois elas somem, não. Mas para continuar uma coisa mais consistente, vamos escrever aqui o que a gente quer para a cultura, o que a gente quer para a juventude e tal, e vamos debater com essas pessoas. E aí vamos tirar daqui também as nossas representantes, vamos começar a botar as mulheres para concorrer aos cargos, aí vamos falar e tal, vamos debater, vamos para a luta, vamos disputar, né, as verbas aí para essa questão, porque a gente também entra em determinadas coisas, né, e vê que o nosso tempo de televisão, o que é destinado para a gente é muito pouco, mas aí a gente tem que continuar a fazer isso. E aí eu faço essa pergunta, né, para que criar um coletivo de mulheres educadoras, né? Então, a gente pode continuar falando isso aqui até vão surgir outras coisas, mas principalmente eu quero dizer que a CNTE tem se esforçado para que a gente consiga, né? A gente está com uma dificuldade muito grande financeira, eu sei que vocês também, mas parabenizar muito, viu, a criação aqui do Conselho, e se tiver oportunidade, antes de vocês irem para os grupos, eu gostaria assim, até de apresentar para vocês uns questionamentos que é para a gente ir fazendo também para a consolidação do grupo, tá? Muito obrigada, viu? Já estou até suando aqui agora, já esquentou.